A carreira e história da atriz Dakota Johnson não é muito normal quando se fala em frequência. Isso porque o primeiro trabalho dela como atriz foi no final dos anos 90, mais precisamente em 1999, no filme Loucos do Alabama. Mas depois disso, ela simplesmente sumiu da indústria. Ela não parou de atuar por 1 ano, 2 ou 3. Depois da sua estreia em 1999, Dakota Johnson só voltou a fazer um filme em 2010, quando ela participou do filme A Rede Social, que contava a história sobre a criação do Facebook. Mas por que ela ficou mais de 10 anos sem atuar? Falta de oportunidade? Falta de talento? Não sei. Vamos conhecer um pouco melhor a história de Dakota Johnson. Dakota Mae Johnson é o nome completo dela. Ela nasceu em 4 de outubro de 1989 em Austin, no estado do Texas. Dakota nasceu em uma família cercada por cinema. Ela é filha do ator Don Johnson e da atriz Melanie Griffith. Aos 12 anos de idade, sem saber se iria ser uma atriz, Dakota Johnson começou a ficar interessada em trabalhar como modelo e chegou a fazer uma sessão de fotos com filhos de outros famosos para a revista Teen Vogue. A estreia de Dakota Johnson nos cinemas foi em 1999, no filme Loucos do Alabama. Ela tinha 10 anos e trabalhou ao lado da mãe dela, que era a protagonista desse filme. E uma curiosidade é que esse filme foi dirigido pelo Antônio Bandeiras, que na época era padrasto da Dakota. Antônio Bandeiras e a mãe dela ficaram juntos por um tempo. Depois dessa estreia discreta dela em um filme, Dakota continuou fazendo trabalhos de modelo, até que em 2006 ela foi eleita a Miss Globo de Ouro. A família de Dakota tem uma relação direta com o Globo de Ouro. Seu pai, Don Johnson, levou o Globo de Ouro por Miami Vice, série onde ele foi protagonista nos anos 80. A sua mãe Melanie ganhou o prêmio pelo trabalho no filme Uma Secretária do Futuro, e a avó de Dakota, Tippi Hedren, levou o prêmio pelo filme Os Pássaros, filme de 1963 de Alfred Hitchcock. A infância de Dakota Johnson foi relativamente normal. No ano de 1996, os pais dela se separaram e a pequena Dakota começou a viver em sets de filmagem com sua mãe e às vezes com seu pai. Devido à natureza do trabalho dos seus pais e por eles terem se separado, Dakota vivia dividida entre duas famílias. Às vezes ficava com a mãe e às vezes com o pai. Dakota já falou que começou a frequentar terapia ainda nova por conta de todo o envolvimento que seus pais tinham com a fama. Ela acabou ficando bastante exposta a tudo isso ainda muito nova. À medida que foi crescendo, Dakota Johnson tinha que lidar de forma indiretamente com a fama dos seus pais. Muita coisa era falada sobre ela, simplesmente por ela ser filha de pais famosos. Dakota já falou em entrevista que passou por experiências bem ruins enquanto estava no ensino médio. Dakota estava em um internato na Carolina do Norte e reclamava frequentemente com seus pais de outras meninas. Uma das histórias inventadas sobre ela é que por conta da fama dos pais, Dakota Johnson tinha ficado mal e teria passado 1 mês em uma reabilitação, o que era mentira. E cansado de tudo isso, os pais de Dakota transferiram ela para a prestigiada e respeitada escola New Roads School, na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. Por mais que os pais de Dakota Johnson já tenham falado que não influenciaram para ela se tornar uma atriz, a gente imagina que isso possa ter acontecido, até porque o convívio que ela sempre teve em sets de filmagem junto com seus pais foi muito grande. Só que depois de ter a primeira experiência como atriz em 1999, Dakota ficou muito tempo sem atuar. A verdade é que ela estava focada nos estudos e não em ser uma atriz desde muito nova. Depois que terminou os estudos, Dakota assinou um contrato com a William Morris Agency, uma conhecida agência de talentos, e depois de mais de 10 anos afastada das atuações, ela voltou e fez o filme A Rede Social em 2010. No ano de 2012, ela teve a chance em um trabalho maior e protagonizou a série Ben and Kate, mas infelizmente a série teve vida curta e apenas uma temporada foi feita. Nesse meio tempo, entre o filme A Rede Social de 2010 e essa série de 2012, ela não fez nenhum trabalho que chamasse a atenção, só participações pequenas em alguns filmes. No dia 2 de setembro de 2013, foi anunciado pela autora Erica Leonard James em seu Twitter que Dakota Johnson seria a protagonista de 50 Tons de Cinza, onde ela faria Anastácia. As filmagens começaram no final de 2013 no Canadá e a estreia aconteceu em fevereiro de 2015 nos Estados Unidos. 50 Tons de Cinza foi o filme de uma vida para Dakota Johnson. Não que ela não vai fazer mais nada na história e carreira dela de atriz, mas o fato é que 50 Tons de Cinza e a trilogia de filmes como um todo marcou muito a carreira de atriz dela. O filme 50 Tons de Cinza foi divisivo em absolutamente tudo. Na época em que fez o filme, Dakota Johnson tinha entre 24 e 25 anos, e o filme dividiu todo mundo. O público no site Rotten Tomatoes, que tem avaliação do público e também de críticos de cinema, em nenhuma das notas o filme passou de 50%. E entendam, isso é uma avaliação muito ruim para os padrões do
site. Além disso, o filme dividiu a família da atriz, enquanto o pai dela detestou o primeiro grande trabalho da filha por ser um filme cheio de cenas de sexo e com alto teor sexual. A sua mãe já apoiou completamente a decisão da filha. Foi falado em entrevistas que a química entre Dakota e o ator Jamie Dornan, que fazia Christian Grey, era muito boa e intensa durante as gravações. Por isso a química do casal foi boa na história do filme. Antes de fazer as cenas mais quentes e 50 tons de cinza, Dakota já tinha gravado uma cena de teor sexual com o ator Jason Segel no filme 5 anos de noivado, um filme que ela participou em 2012. Mas se 50 tons de cinza dividiu o público e a família da atriz, nos cinemas o problema foi zero. Isso porque, com um orçamento de 40 milhões, o filme faturou mais de 560 milhões nos cinemas do mundo todo. Por mais que a própria Dakota já tenha questionado algumas decisões dos filmes, ela se manteve fiel à franquia que tornou o nome dela popular. Em uma entrevista que ela deu para a Vogue lá em 2015, ela disse que por mais que o filme 50 tons seja algo comercial e tenha sido feito para atrair multidões para o cinema, ela entende que o assunto atrai muitas pessoas mesmo. Sexo não é algo que uma ou outra pessoa goste de fazer. Ela sabia que um filme com esse tema iria atrair muita gente, seja os fãs que já gostavam dos livros ou curiosos que queriam conhecer e ver os filmes. Depois de fazer o primeiro 50 tons, ela estava prestes a se tornar uma grande estrela em Hollywood. Dakota Johnson se sentou para conversar com a agência que cuidava da sua carreira de modelo para ver que caminhos ela iria seguir. No ano de 2015, antes do lançamento de 50 tons de cinza, Dakota ainda desfrutava dos benefícios de ser alguém praticamente desconhecida. Por mais que ela tivesse feito vários trabalhos de modelo e participado de alguns filmes, nada tinha deixado ela tão conhecida antes de fazer a personagem Anastasia em 50 tons. Em 2016, venceu o People's Choice Awards na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama e no mesmo ano foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Ascensão. Por mais que muitos falem que toda a trilogia de filmes 50 tons de cinza é muito ruim e tem até prejudicado a carreira de atriz dela, já que ela pode ter ficado marcada por esse trabalho, Dakota Johnson já falou ter orgulho de todos os trabalhos que ela faz. Quando perguntado se ela preferia trabalhos em filmes grandes ou em filmes menores com pouco investimento, ela respondeu que não se importava com isso. Dakota Johnson teve certa resistência quando a fama chegou para ela e já falou que preferia estar em um rancho da família com seus cavalos, curtindo a vida de pessoa anônima, coisa que agora ela não tem mais. Na real, ela é meio confusa quando fala sobre a vida dela, sobre a fama e o reconhecimento. Eu gostaria de mostrar para vocês toda a pesquisa que eu faço para fazer um vídeo, mas muitos sites são em inglês e teria que ficar traduzindo tudo. Mas basicamente ela deu uma entrevista longa para um site chamado Interview em 2016, assim que ela estava começando a ficar muito conhecida, onde ela fala que ama fazer filmes e provavelmente vai fazer isso para sempre, mas que ao mesmo tempo ela acha essa vida de atriz e de fama muito sufocante e sente como se ela não tivesse controle de nada na vida dela. Enfim, foi uma entrevista longa e até meio complexa que ela deu, e podemos pensar que a Dakota Johnson pode seguir atuando por muitos anos, ou ela pode simplesmente se cansar dessa vida e sair disso tudo, desse mundo de fama e de holofotes em cima dela. Nos últimos anos, Dakota vem fazendo trabalhos que possam fazer as pessoas parar de ligar o nome dela à franquia de 50 tons de cinza, o que eu acho bem difícil na verdade. O último filme, chamado 50 tons de liberdade, foi lançado no ano de 2018, e de lá pra cá, Dakota Johnson não fez trabalhos que ficassem exatamente tão conhecidos. Eu posso citar 2 filmes que ela fez e eu assisti, que foram Maus Momentos no Hotel Royal e o filme de terror Suspiria, A Dança do Medo. E sabe o que é curioso desses 2 filmes? É que os 2 foram lançados em 2018. Pois é, esses 2 filmes tiveram até uma repercussão grande, mas eles são justamente do ano em que ela fez o último filme da franquia 50 tons de cinza. Será que o nome dela estava em alta só naquele momento? Dakota Johnson não parou de atuar, ela vem trabalhando, isso é um fato. Mas outro fato é que ela não fez mais nenhum filme que fizesse tanto sucesso igual a franquia 50 tons de cinza. Para vocês terem uma ideia, no final da exibição dos 3 filmes nos cinemas, a franquia fez mais de $1 bilhão. Outro ponto importante é que por mais que os filmes tenham feito sucesso com um orçamento entre 40 e 50 milhões, pelo primeiro filme nem Dakota nem Jamie Dornan receberam rios de dinheiro para fazer o filme. Eles teriam recebido $250 mil pelo primeiro filme. Mas para as continuações, os atores pediram um aumento e foram atendidos. Por mais que os salários não tenham sido revelados, depois que terminou a franquia 50 tons com os 3 filmes, os 2 teriam recebido mais de 14 milhões pelas continuações. E parece que um novo livro e quem sabe um novo filme pode ser lançado nos próximos anos. Atualmente, Dakota Johnson namora com o vocalista do Coldplay, Chris Martin, e abriu a produtora dela chamada T-Teams Pictures. E a não ser que você seja um grande fã da atriz e procure sempre que trabalhos ela está fazendo, Dakota não participou
participou de nenhuma grande produção nos últimos anos, desde 50 Tons de Liberdade lá em 2018, que não é exatamente uma grande produção, mas é um filme que deixou ela muito conhecida. Estaria Dakota Johnson focada em uma carreira de atriz com trabalhos menores, escolhendo trabalhar nesses filmes pequenos, ou na verdade estaria faltando oportunidade para ela em filmes maiores e os grandes estúdios em Hollywood que não estão chamando ela por ela ter ficado marcada em uma franquia de filmes que a tão ame ou odeie. O fato é que Dakota ficou marcada pela personagem que fez em 50 Tons de Cinza. Esse trabalho deixou ela muito conhecida e também rendeu muito dinheiro para ela. Mas será que de alguma forma essa personagem estragou a história e a carreira de atriz de Dakota Johnson? Comentem aí o que vocês acham e se para vocês a Dakota é uma boa atriz que não está conseguindo bons trabalhos ou se na verdade ela nunca foi uma grande atriz e é difícil mesmo ela conseguir grandes trabalhos.